Aí a pergunta que eu faço, como é que vamos estar no final de tudo isso? Porque no meio de tudo isso, irmão, tem uma outra crise. A crise da existência, que é uma crise que se manifestou no século XVIII com o iluminismo. Antes do século XVIII, XVII, por ali, se você voltar ao mundo, vamos considerar assim, entender assim, o mundo tinha uma só linha, Deus. Toda a explicação que se buscava para as coisas estava em Deus. Todas as respostas para as coisas vinham de Deus. Depois, quando você começa a entrar os movimentos da razão, Deus começa a não ser mais as respostas e as buscas. E aí você começa a ter algumas crises, começa a se potencializar a crise da existência. Porque começa agora, você tem uma linha única, Deus, Deus. Agora você tem uma linha que vai surgindo, peraí, nem tudo é Deus, peraí, Deus não existe. Peraí, olha só, isso aqui, e a coisa ela vai só piorando. Aí você chega no meio desse cenário todo, não pode ir ao culto adorar a Deus, não está com seus irmãos da fé, tem um problema dentro da família, você não tem mais aquela festa com os amigos, só resta unicamente você sozinho e a sua fé com Deus. E aí você quer orar, tem dificuldade para orar. Porque tem dificuldade para orar, já é o mal do século 21, comprovadíssimo ao quadrado, que a nossa mente está no processo de aceleração, pelo fato de termos muita informação ao mesmo tempo. Isso gera uma aceleração no seu cérebro, que com isso gera dificuldade em concentrar. Nós não trabalhamos com meditação, mas de uma forma geral a oração seria uma meditação, porque a oração seria a hora que você para. Meu Deus, para. Vou dizer como é que você para. Meu Deus, rapidinho, porque a panela está no fogo. Jesus, glória a Deus, obrigado, amém. Você quer às vezes orar, mas aí quando você está orando, Senhor, quando você está orando, a tua mente está assim, mas você tem que ir no banco, você vai que ora. Senhor, eu te peço, mas o dinheiro caiu na conta ou não caiu? Está vendo a crise? Encontrará Deus ainda fé na terra? Encontrará Deus ainda fé no nosso meio? Aí você começa a fazer diversas indagações. E aí com tudo isso, o tempo vai passando, alguns já estão ficando no meio do caminho, eu estou vendo isso, tomara que eu esteja errado, mas uns vão ficando pelo meio do caminho, outros vão deixando de acreditar, outros vão passar a acreditar muito mais do que antes da Covid-19. Alguns casamentos vão sair mais do que blindados, passaram pela prova dos 9. Outros vão sair mais fracos. Relacionamento de pais e filhos vão sair mais fortes, outros vão sair mais fracos. A questão é, e a fé? E a fé? Aí escute isso. O que é que nós precisamos entender para nos blindar, para que Deus encontre ainda fé no nosso coração? Parece algo tão simples, óbvio, mas é importante. Não esqueça que existe Deus. Não esqueça de quê, irmão? Não esqueça que existe Deus. Tinha diversos textos, mas eu não vou ler. Não tem como eu ler. Mas escute, eu vou só simplificar os textos. Não esqueça que existe Deus. Existe um momento na vida de Israel, registrado pelo profeta Ageu, que Israel estava no cenário da Covid-19 da época deles. Eles estavam numa crise financeira, numa crise social, numa crise de família e numa crise de identidade. Eles são escravizados,
depois é liberado para ir para a sua terra, mas a sua cidade foi destruída, o templo foi destruído, a casa toda foi destruída. E eles precisavam agora recomeçar do zero. E sabe o que Ageu registrou? Que ele foi, e Deus deixou. Deus promoveu aquilo. Só que eles começaram a construir as suas casas, mas eles construíram tão bem a sua casa. Uma casa bem construída dá trabalho ou não? Leva mais tempo ou menos tempo? Então eles começaram a construir tudo muito perfeito. E de repente vai levantar o profeta Ageu e vai falar assim: olha, povo, Deus manda dar um recado para vocês. Estou falando aqui na linguagem de hoje, tá, irmão? Vocês ficaram loucos? Tá doido? Tem gente fazendo casa aí perfeitíssima. Ei, mas quando vocês vão construir a casa de Deus? Quando vocês vão voltar a construir, levantar o templo? Ei, desde o dia que vocês foram liberados pelos inimigos a voltar à terra de vocês, não se tem um sacrifício a Deus, não se tem uma adoração a Deus, não se tem um gesto de agradecimento. Não, cada um de vocês foram preparar a sua plantação, preparar a sua casa, preparar a sua vida, e Deus, que é o autor, aquele que promoveu tudo que vocês têm, está lá esperando a boa vontade do dia que vocês vão lá nele. Não esqueça que Deus existe. Não esqueça. A Covid é essa realidade. Nós vamos retornar, e retornar requer planos. E você faz vários planos, precisa. Mas você não pode esquecer que existe. Aí sabe o que o profeta Ageu vai falar assim? Deus manda dizer uma coisa para vocês. Olha, irmão, está dizendo assim: será que vocês não notaram que vocês estão com muito recurso, mas é como não tivesse nada? Vocês observaram? Vocês observaram que vocês estão comendo muito, mas ainda continuam sentindo fome? Será que vocês não observaram que vocês estão com roupa para vestir, mas continuam se sentindo nu? Deus estava dizendo sobre a questão da existência. Ou seja, vocês têm recurso, vocês têm casa, vocês têm roupa, mas a vida de vocês estão vazia. Será que vocês não se despertaram para isso? Notamos, mas nem percebemos. Ei, não adianta, vocês estão trabalhando, plantando. Sabe o que eu fiz? Deus falando através do profeta Ageu. Eu soprei um vento para que não permita vocês colherem mais do que vocês já têm, para que assim vocês parem, desacelerem e olhem para mim, entenda que eu sou Deus. Aí ele vai finalizar assim: e Deus diz para vocês: parem, vai pegar lenha, vá para o monte e volte a oferecer sacrifício para mim, e depois volte para a sua terra. Não esqueça de Deus. A crise, no medo, nós vamos lembrar de Deus. Mas fala assim: toda crise passa. A questão é como vai estar a nossa fé depois da crise. Fazemos tantos projetos, planos, mas e Deus? Não esqueça. E quando eu falo de Deus, dentro do contexto você vai ver que vai falar sobre adoração. Irmãos, e aí eu falo exclusivamente para o povo de Deus, para a igreja. Ei, adoração faz parte da sua vida como cristão. Cultuar faz parte, precisa cultuar a Deus, gente. Precisa cultuar, precisa ter o tempo de adorar, de cultuar, de expressar, de louvar ao Senhor. Segunda coisa dentro disso, serviço. Ei, não esqueça de Deus, existem serviços que precisam continuar. A obra não pode parar, mas precisa algo, precisa acontecer. Eu estava pensando sobre isso. Irmão, o único sentido de tudo isso aqui existir é Deus. O único sentido de fazer você parar algo que dá mais dinheiro,
ou algo que vai te dar mais sucesso, e você parar alguma coisa para poder tirar o momento para orar, para tirar o momento para adorar, para tirar o momento para ler a Bíblia, é a certeza da existência de um Deus. Porque quando você não tem a noção da existência de Deus, se você tem 10 horas do dia, você trabalha 10 horas do dia para ganhar dinheiro, e se você ganhar mais 5 horas do dia, tu vai para 15, de 15 vai para 20, de 20 vai para 24 horas, e no final para onde? No hospital. Qual o nome que se dá de excesso de trabalho? Estafa. Incrível. Quanto dia na semana vai trabalhar? No 7º, Deus estava cansado. Acho que Deus falou assim, usando, nossa, nunca ralei tanto. Vou descansar. Não. É porque Deus não pode ser esquecido na sua agenda. Deus não pode ser esquecido no seu calendário. Ele deixou claro, a prosperidade vem dele. Dá o seu melhor, busca o teu melhor. Mas você precisa encontrar qual é o espaço que você está em Deus. Ei, qual é o momento que você tira com Deus? Qual é o momento que você se alimenta em Deus? Qual é o momento? Porque se você não fizer isso, você esquece de Deus. E aí você vai começar a ver dinheiro, vai começar a ter roupa, mas é como não tivesse dinheiro, como não tivesse comida e como tivesse andando nu. Porque Deus é o que nos completa. Quem está entendendo, diga amém. Então aplauda esse Jesus poderoso, glória a Deus.